ligação com a extinção daquelas moradias irregulares que existiam no Jardim Sueleni. 23 famílias. Ali é só um exemplo de uma parte da população que usufruiu desse programa, ou dessa ampliação do programa do aluguel social. A criação do Vale Gás. Hoje, 700 famílias atendidas por mês pela Prefeitura Municipal de Botucatu. Agora vamos falar dos públicos. Por exemplo, a questão da prevenção ou do enfrentamento à violência da mulher. Uma série de ações desenvolvidas pela Prefeitura, a criação em parceria com o Judiciário do programa OAB por Elas, o programa de combate da violência, a lei do minuto seguinte, a disponibilização de psicólogos nos atendimentos, por exemplo, da Delegacia da Mulher aqui em Botucatu, a criação da Patrulha Maria da Penha, a adequação do prédio do Centro de Referência de Mulher. Então tudo isso para dar um contexto histórico desses 7, 8 anos de gestão Pardini, Fábio Leite e Rose, nessa questão da assistência social. Bom, o que se olha daqui para frente? O que se tem no plano de governo? A ampliação desses programas, a ideia é que o Botucatu enfrente, que hoje tem as atividades focadas exclusivamente na zeladoria municipal, que também desenvolva atividades em outros setores, como por exemplo o comércio, a indústria, o agro. A gente tem um programa também de reestruturação do espaço acolhedor. Aquele local, o antigo albergue, que fica ali na região do Curtume, para atender o cidadão que tem uma condição morador de rua, para que seja bem atendido pela nossa cidade. A nossa ideia é ali, em parceria com o Dr. Talamonte, Polícia Civil, é da gente reestruturar a antiga cadeia e esse centro de referência à mulher também ser tratado lá. Então a gente tem um grande centro integrado com as nossas forças do Judiciário, com a polícia, etc., tanto na prevenção quanto também no pós-agressão ou pós-violência. Bom, tratando a questão da igualdade racial, o fortalecimento dos conselhos que a gente tem na cidade. É importante que a gente discuta com seriedade essa questão que vem sendo tratada nos últimos anos, mas que a gente tenha os conselhos fortalecidos para que, através dos conselhos, o orçamento municipal possa chegar nas ações lá na ponta. O que eu tenho dito é que os conselhos não são locais para discussão política. É importante que os conselhos sejam estruturados, cada um na sua temática, para que a gente consiga, com o orçamento público municipal, atender esse cidadão. Idosos. Falando aí da questão da inclusão, importante é a criação de novos centros-dia e centros de longa permanência. A questão do tratamento na educação para as crianças e adolescentes e na inclusão social e assistência social para a questão do idoso passa a ser latente no município, até pela quantidade de cidadãos, pela quantidade de pessoas que demandam esse tipo de atendimento. A pessoa com deficiência, parcerias como a gente tem, por exemplo, com a APAE, através do terceiro setor, e dentro da prefeitura até, como por exemplo o NAP, são locais que serão incentivados do ponto de vista orçamentário para que ações relacionadas à pessoa com deficiência continuem sendo desenvolvidas. Candidato preencheu o tempo de 5 minutos falando sobre políticas sociais. Discutimos até agora mobilidade urbana, esportes, lazer e turismo, cultura, políticas sociais. O candidato ainda vai falar sobre habitação, depois terá considerações finais de 3 minutos. O entrevistado hoje é Fábio Leite, por ordem definida em sorteio na Justiça Eleitoral. Candidato, habitação, o que consta sobre o tema no seu plano de governo? O senhor tem 5 minutos. Obrigado, Júnior. Queria só fazer uma consideração importante em relação ao que eu falei de assistência social e políticas de inclusão. Eu mencionei a secretária Rose, é a Rose Pinton, que é a secretária da Prefeitura há alguns anos, e que trabalha e milita muito bem junto com o Pardini e comigo, quando fui secretário de governo, nas questões relacionadas à assistência social e à questão da inclusão. Bom, habitação. Habitação é um tema que me empolga muito, Júnior, porque a gente teve, até 2024, o maior programa habitacional, quando a gente considera a quantidade da população, então o programa per capita do Brasil. Foram construídos nesses quase 8 anos de gestão do prefeito Mário Pardini, 8.140 unidades habitacionais em Botucatu. Isso significa dizer que a construção de 3 unidades habitacionais por dia. Então, enquanto nós estamos aqui nessa entrevista, 3 unidades habitacionais estão sendo construídas em Botucatu nesse momento. E talvez, além da grande quantidade de unidades que foram construídas, talvez a grande estratégia que foi adotada pelo prefeito Pardini foi a questão das contrapartidas. Então, desde o primeiro dia de mandato, o Pardini implementou na prefeitura um conceito de que todo empreendedor que venha para Botucatu para tratar a questão habitacional, ele é obrigado a dar uma contrapartida para a prefeitura. O que significa isso? Fazer alguma coisa em prol da cidade, em prol do nosso cidadão.
Basicamente, nesses 7, 8 anos de gestão do prefeito Pardini, essas contrapartidas foram escolas de tempo integral, unidades de saúde, infraestrutura, por exemplo, de pontes ali na região do Lava Pés. Por que eu estou dando esse contexto? A nossa ideia é continuar com a agressividade, no bom sentido, desses programas habitacionais. Não só o Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é aquele programa o de maior subsídio, né, feito pelo governo federal, pela Caixa Econômica Federal, mas também as outras modalidades do Minha Casa Minha Vida e outros programas habitacionais do governo federal e do governo do estado em parceria com a cidade, para que essa quantidade de construção continue e a gente tenha, de fato, dentro desse censo, dentro dessa realidade habitacional de Botucatu, as pessoas tendo a possibilidade de ter seu imóvel próprio, que saiam da condição de aluguel e entrem na questão do imóvel próprio. Importante dizer também, Júnior, que a Prefeitura de Botucatu hoje talvez seja a maior proprietária de imóveis na cidade. Mais do que grandes conglomerados eletrônicos, a Prefeitura Municipal de Botucatu é a grande detentora, a grande proprietária de imóveis na cidade. Por que eu estou dizendo isso? A nossa ideia é criar, através do nosso plano de governo, se Deus permitir, a partir de 1º de janeiro de 2025, programas habitacionais usufruindo dessas áreas que são municipais. Por óbvio que a gente tem também a preocupação com a indústria, com o comércio, com o serviço, com o agro, que demandam, entre outras coisas, áreas da Prefeitura Municipal, mas a gente também tem a intenção de criar programas habitacionais em áreas públicas pertencentes à Prefeitura. E também, aproveitando até um pouquinho da minha experiência anterior aí no mercado financeiro, em bancos que eu trabalhei por quase 14 anos, da gente ter um programa habitacional também do município. Então, em parceria com os programas que existem do governo federal, do governo estadual, a gente tem um programa de habitação do município, financiado pelo município de Botucatu. Isso falando da parte, vamos dizer, mais estrutural. Essa parceria público-privada, essa proximidade da prefeitura com as empresas para o desenvolvimento de contrapartidas no município, com certeza vai continuar. Eu falei num dos blocos a questão do Cine Teatro Nelly, da revitalização do Cine Teatro Nelly. Uma parceria público-privada ou uma aproximação da prefeitura com o setor privado, por exemplo, para um programa de habitação, pode ter como contrapartida a revitalização ou a reestruturação do Cine Teatro Nelly. Esse é só um exemplo para a população começar a entender como que funcionam essas grandes parcerias entre a prefeitura e a iniciativa privada. E a gente não pode esquecer também, quando a gente fala de habitação, a questão do o nosso patrimônio histórico, né, aqui de Botucatu. Essa é uma questão patrimonial que existe em Botucatu, ela está latente por conta de alguns casos que aconteceram aí no passado, e é importante também que dentro desse grande programa de disponibilização de imóveis da prefeitura, não só para o setor econômico, indústria, comércio, serviços, agro, como falei, mas também para os programas habitacionais, que a gente tenha por parte do poder público, por parte da prefeitura municipal, essa grande preocupação com o nosso patrimônio. É importante que a cidade tenha essa visão, porque isso também contribui para todas as ações culturais, turísticas, educacionais que eu comentei anteriormente. Para encerrar aqui, a gente tem um exemplo que foi feito pela iniciativa privada ali ao lado da Catedral, a Beneficência Portuguesa, um prédio histórico que foi revitalizado e hoje é um grande equipamento cultural da cidade. Candidato preencheu o tempo de 5 minutos falando de cultura. Estamos chegando na parte final da entrevista, então os temas colocados foram discorridos pelo candidato: mobilidade urbana, esportes, lazer e turismo, cultura, políticas sociais e habitação. Bom, vamos aqui com o último tópico dessa entrevista, candidato, que a gente sempre coloca considerações finais e um tempo de 3 minutos para que livremente o candidato possa falar aqui aos ouvintes da Rádio Criativa, da Rádio Cultura e do portal Acontece Botucatu. O senhor tem 3 minutos. Obrigado, Júnior. Bom, eu queria, antes de mais nada, dizer que eu sou o Fábio Leite, o candidato do Pardini, o candidato desse grupo de trabalho nas eleições agora do dia 6 de outubro. Tenho muito orgulho de dizer que o Dr. André Spadaro é o vice dessa chapa e a gente vai caminhar, e você viu pelas respostas dos quadros anteriores, nós vamos caminhar no sentido de dar continuidade aos grandes programas que foram feitos pelo Pardini e por nós nesses últimos 8 anos e criar essas novas frentes, esses novos projetos para mudar o patamar realmente da cidade de Botucatu. Sem dúvida nenhuma, a preocupação nossa com o servidor público continua.
A gente teve durante todo esse período uma grande preocupação com o servidor público municipal, porque são as pessoas que permitem que o serviço público chegue até a nossa população, e esse compromisso fica aqui registrado, até em contrapartida algumas mentiras que colocaram nesse momento eleitoral, de que cortaríamos benefícios, muito pelo contrário. O que a gente vai fazer através de uma reforma administrativa é zelar e cuidar não só da retenção, como da atração de bons servidores públicos do município. O programa Botucatu em Frente na assistência social, como eu comentei, o programa de castração que a gente tem em relação ao caso animal, desculpa, a ampliação do Distrito 4, chegou a hora de Botucatu pensar na ampliação do nosso parque tecnológico, na questão do nosso eventual Distrito 5, essa iniciativa das construções de escola de tempo integral, 9 escolas de tempo integral foram construídos. Os programas de esporte, como comentei, 32 modalidades, 7.500 atendidos nos programas de esporte, 8.140 unidades habitacionais. A construção da represa do Rio Pardo, que é um grande atrativo empresarial e de emprego para Botucatu. Então a ideia é que a gente dê continuidade a tudo isso. Os grandes programas que a gente tem, antes de mais nada, aqui perto de vocês, é criar um grande centro logístico, um grande centro de operação que a gente chama tecnicamente de Porto Seco, nessa região da Castelinho, que graças a Deus nosso aeroporto não foi privatizado, então é um equipamento que a gente pode usar para toda essa estratégia e encher esse eixo da Castelinho de empresas de alta tecnologia, empresas relacionadas a fornecimento, por exemplo, de equipamentos e peças para a Embraer. Reformular a estratégia da nossa escola de tempo integral. As escolas foram construídas, agora a gente vai montar, como falei anteriormente, um currículo bastante eclético, bastante divertido, bastante interessante para as crianças e adolescentes. Toda essa iniciativa de infraestrutura na cidade, chegar agora nas regiões rurais, nas descidas das nossas cuestas, Indiana, Bocaina, Pátio 8, a região do Monte Mora ali atrás que não teve pavimentação ali do Córrego Fundo. Então a ideia é dar toda a continuidade a esse programa de infraestrutura, esse programa de Botucatu, pensando sempre no futuro da nossa cidade. O número da nossa chapa é 55. O número de apoio do Pardini para o Fábio e André Spadaro é 55 e eu peço humildemente que a população nos apoie nas eleições do dia 6 de outubro. Muito obrigado. Entrevistamos aqui o candidato Fábio Leite, é o primeiro desta rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Botucatu, por ordem definida em sorteio. Hoje o Fábio Leite, amanhã é a vez da candidata Thalita Tavares, do PSOL Rede. Essa entrevista foi ao vivo pela Rádio Criativa FM, também ao vivo do portal Acontece Botucatu e pelas redes sociais, né? YouTube, pelo Facebook, e você continua acompanhando todo o passo da eleição 2024 aqui no jornal Bom Dia Criativa.